Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Na década de 1870, Nova York era um centro próspero de comércio e cultura. Suas ruas movimentadas e sua localização estratégica na foz do rio Hudson desempenhavam um papel fundamental no comércio americano. O boom econômico da cidade após a Guerra Civil levou a um rápido crescimento populacional, com imigrantes chegando em busca de melhores oportunidades. O Central Park oferecia uma fuga tranquila da vida urbana, proporcionando um oásis sereno em meio à agitação da cidade. O sistema ferroviário em expansão de Nova York, ancorado pela estação Grand Central, facilitou o transporte de mercadorias e passageiros, impulsionando ainda mais o desenvolvimento urbano. Esse período marcou a ascensão da cidade como centro nacional de transporte, consolidando sua importância econômica e cultural. Numa tarde quente, no sábado, 26 de agosto de 1871, enquanto o povo da cidade seguia com seus afazeres diários, Alexander Potts, um garoto de 12 anos conhecido como Paddy entre os amigos, brincava perto do depósito ferroviário do rio Hudson. Ele costumava fazer isso, mas sempre de olho nos passageiros que iam em direção à estação, pois sempre queria ganhar um dinheiro ajudando a carregar malas. Ele viu uma senhora que não sabia que precisava comprar passagem de trem e queria despachar o baú. Paddy a acompanhou até o guichê e observou enquanto comprava uma passagem para Chicago. Quando o carregador chegou à estação com o baú dela, a senhora parecia tanto satisfeita quanto aliviada. Paddy ajudou um carregador a levá-lo ao escritório de cargas, mas notou seu peso estranhamente desproporcional. Inicialmente, ele não achou isso estranho, já que a senhora se comportava com uma normalidade discreta. Ela era como a maioria que ia à estação, sem motivo para chamar a atenção dele ou de outros. Ela certamente não despertou nenhum sinal de suspeita. No entanto, assim que o baú foi despachado, a senhora apertou a mão do entregador, um gesto que Paddy achou bastante estranho. Ele ficou bastante intrigado sobre o que a senhora poderia ter em seu baú para deixá-lo tão pesado. Vasculhou a estação em busca de qualquer sinal dela, mas ela não estava em lugar nenhum. Ele não tinha notado a saída dela, o que significava que ela devia ter embarcado em algum trem. Falou com o carregador sobre suas preocupações em relação ao baú, mas o carregador lhe deu pouca atenção. Mesmo assim, Paddy insistiu e o carregador avisou o chefe de bagagens. O chefe de bagagens trabalhava há anos na estação e sabia o peso típico das bagagens. Porém, ao tentar levantar o baú da senhora misteriosa, achou-o muito pesado. Com certa relutância, ele decidiu abri-lo. Quando a tampa se abriu rangendo, um odor pútrido tomou conta do ar. Os carregadores deram um passo para trás e cobriram o rosto. O chefe de bagagem então lentamente removeu o cobertor que cobria o conteúdo escondido dentro. Ele então se deparou com uma cena horrível, o corpo de uma jovem. Seus cabelos, antes dourados, agora faziam um contraste gritante com aquela descoberta horrível. Ela estava sem roupas e encolhida em posição fetal. O baú não tinha endereço e a identidade da pessoa deixada ali dentro não era conhecida. A polícia foi imediatamente informada. Agora eles enfrentavam um enigma assustador e aparentemente intransponível. Um que chamou a atenção da imprensa, que logo sensacionalizou a história, chamando-a de o grande mistério do baú. A única pessoa que conseguia se lembrar da dama misteriosa que havia despachado o baú e do entregador que o trouxe era o jovem Paddy. Ele contou à polícia que viu o entregador sair da estação e percebeu que, na lateral do carrinho, estava escrito o nome, Trip ou Trap. Essa era a única pista da polícia, que então tentou localizar o entregador. Os esforços levaram até um homem chamado Sr. Trapp, mas quando Paddy foi chamado para identificar, disse que não era o entregador que levou o baú. No dia 26 de agosto, o corpo sem vida da jovem foi levado para o Hospital Bellevue, onde foi colocado nas frias dependências do necrotério, e foi preparado para reconhecimento sob a supervisão do diretor Brennan. Mesmo na morte, ela permaneceu na posição fetal, um testemunho perturbador da possibilidade de que tenha sido colocada dentro do baú ainda viva. A jovem que antes era bela, elegante, alta e graciosa, agora estava encolhida e exposta na esperança de que alguém pudesse identificá-la. Seu corpo estava tomado pelo rigor mortis e inchado de forma assustadora. Era uma visão verdadeiramente macabra. O exame post-mortem revelou a verdade horrível. A jovem havia morrido de metroperitonite aguda.
Ela estava grávida e encontrou seu fim trágico devido às consequências terríveis de uma interrupção mal feita. Sempre que a polícia divulgava mais detalhes, a imprensa ansiosamente compartilhava esses fatos perturbadores, ciente da fascinação mórbida que isso geraria. Apenas 2 dias depois que o corpo foi encontrado, um entregador chamado William Hickett foi até a delegacia do 18º Distrito Policial. Ele afirmou ter lido sobre o caso nos jornais e acreditava ser ele quem havia transportado o infame baú. Ele morava na esquina da 27ª Rua com a 1ª Avenida e informou à polícia que no dia 26 de agosto, uma senhora lhe pediu para buscar um baú no número 687 da 2ª Avenida e entregá-lo no depósito ferroviário do rio Hudson. Ele acrescentou que ela lhe deu uma nota de $5 e ele devolveu $4 de troco. Ele disse que isso era algo rotineiro e que não tinha pensado 2 vezes sobre a entrega até ler sobre o caso nos jornais. O inspetor Welling mandou chamar o jovem Paddy Parks e perguntou se ele reconhecia o Sr. Hickett. Paddy disse que ele era o homem que transportou o baú. Quando questionado pelo inspetor se reconhecia o carroção, Paddy afirmou que era realmente o mesmo que ele tinha visto na estação. Os relatos das 2 testemunhas, Sr. Hickett e Paddy Parks, estavam bastante alinhados, com apenas uma discrepância notável. O Sr. Hickett afirmou que não tinha apertado a mão da senhora. O endereço que o Sr. Hickett mencionou, 687 da 2ª Avenida, era a residência do Dr. Jakob Rosenzweig. Jakob Rosenzweig era uma figura enigmática na vizinhança. Ele possuía uma identidade multifacetada, fazendo alegações esporádicas de ascendência russa e alemã. Apesar de ser originalmente da Polônia, ele estava longe de ser uma presença virtuosa na comunidade, pois era infame como um abortista que havia abandonado uma antiga vida de dono de bar para se dedicar à profissão mais lucrativa, porém clandestina, de interromper gestações. Ele atuava sob o pseudônimo de Dr. Asher e havia cultivado uma reputação sombria como um dos mais prolíficos praticantes de aborto da cidade. Na época, as leis de aborto em Nova York eram relativamente brandas. O Estado promulgou uma legislação que permitia que abortos fossem realizados legalmente, mas apenas por médicos licenciados, antes de ocorrer o quickening, que se referia aos momentos em que os movimentos do feto podiam ser sentidos pela mãe. Isso normalmente acontecia no 2º trimestre. Apesar disso, a aplicação das leis seguia frouxa e a cidade estava cheia de abortistas que anunciavam seus serviços abertamente. Jakob Rosenzweig não era exceção, colocando anúncios ousadamente em jornais, oferecendo alívio imediato para mulheres em situação de aflição. O inspetor Walling, que estava encarregado do caso, imediatamente enviou o sargento Rooney e outro policial para a casa na 2ª Avenida número 687, com instruções para prender o médico assim que fosse possível. No entanto, quando eles chegaram, ele não estava em casa. E só no início da noite, ele finalmente voltou e tentou entrar em sua casa, sem ser notado. No entanto, ele foi visto pelos policiais, mesmo sem conhecê-lo, pois receberam instruções para procurar um homem não muito alto, mas corpulento, provavelmente com mais de 90 quilos. O Sr. Rosenzweig foi levado de volta à delegacia. No entanto, ao ser interrogado pelos policiais, ele negou qualquer conhecimento sobre o baú ou sobre o motorista do expresso, que havia dito que viera buscá-lo. Na verdade, ele parecia genuinamente surpreso que alguém pudesse suspeitar dele de qualquer envolvimento nesse crime horrível. A polícia não encontrou a jovem que acompanhou o baú até a estação. Então, o inspetor Jamestown foi até a casa na Amity Place, onde o Dr. Rosenzweig frequentemente atendia. Os policiais cobriram as entradas da propriedade, então ninguém conseguiu sair. Uma senhora idosa morava lá, que disse se chamar Sra. Asher. Havia também várias jovens que ocupavam quartos. O doutor sempre atendia nos fundos, com vista para o grande e elegante jardim. O jovem Paddy Potts foi chamado de novo e questionado se alguma dessas mulheres era a que ele viu na estação com o baú, mas ele negou. A polícia conseguiu localizar vizinhos que confirmaram que um baú realmente havia sido retirado da propriedade no dia 26 de agosto. Logo, mais vizinhos se apresentaram para compartilhar seus relatos com os policiais, e em pouco tempo, um retrato perturbador da situação começou a surgir. A polícia foi informada de que todas as manhãs, um grupo de jovens mulheres se reunia do lado de fora da casa, de onde o Dr. Rosenzweig conduzia sua operação, aguardando ansiosamente sua chegada.
Não demorou para que rumores se espalhassem pelo bairro de que o doutor estava envolvido na morte da jovem, no centro do grande mistério do baú. As pessoas começaram a se reunir do lado de fora da residência dele, movidas pela intensa curiosidade de ver o local onde a infeliz jovem encontrou seu trágico fim. Muitos entre os curiosos expressaram sua repulsa pela prática que ele realizava ali. No dia seguinte, um amigo do Dr. Rosenzweig retirou a placa que anunciava o consultório do Dr. Escher, numa tentativa de impedir que as multidões se reunissem em frente à casa. No entanto, embora a polícia agora tivesse o doutor sob sua custódia, eles ainda não sabiam quem era a jovem, quem despachou o baú na estação, e, ainda mais preocupante, continuavam sem saber a identidade da jovem que havia sido encontrada morta. Dentro dele, o corpo não identificado foi exposto ao público em um apelo desesperado por informações. Isso atraiu centenas de curiosos, que cobriam o nariz com panos embebidos em ácido carbólico para suportar o cheiro insuportável. Uma semana antes, o The New York Times publicou um artigo de destaque intitulado O Mal da Época, criticando duramente essa prática generalizada. Em Nova York, o consultório do Dr. Rosenzweig foi um dos lugares que eles visitaram. O repórter se lembrava vividamente de ter encontrado uma jovem loira e estava convencido de que o corpo sem vida encontrado no baú era de fato a mesma alma infeliz. No entanto, o avanço crucial na identificação da vítima tomou um rumo inesperado. Veio dos escritórios do Dr. Theodoro Kinney, um médico que residia em Paterson, Nova Jersey. O Dr. Kinney entrou em contato com o diretor Brennan do Hospital Bellevue e disse a ele que acreditava que a mulher falecida era a senhorita Alice, a Bowlesby, que havia sido uma de suas pacientes e que não voltou para casa após uma recente viagem a Nova York. O Dr. Kinney comentou que a senhorita Bowlesby possuía uma cicatriz de vacinação abaixo do cotovelo esquerdo. Ao receber essa informação, o Sr. Brennan permitiu que o Dr. Kinney visse o corpo, já que ele havia interrompido recentemente a exibição pública, pois temia que seus esforços para identificar a jovem tivessem se transformado em um espetáculo para os curiosos. O Dr. Kinney trouxe consigo um dentista chamado Dr. Joseph Parker, que havia atendido Alice. E com base no trabalho que ele havia realizado recentemente nos dentes da jovem, esse cavalheiro pôde ainda corroborar a identidade da falecida. Agora era quarta-feira, 30 de agosto, e mesmo que o corpo tivesse sido coberto de gelo, o cheiro desagradável da morte ainda pairava no ar abafado do verão ao redor do Hospital Bellevue. Quando a mãe viúva de Alice Bowlesby soube sobre a morte horrível de sua filha, ela mergulhou em uma dor inconsolável. Ela já tinha preocupações com o desaparecimento inexplicável de Alice, e agora a tristeza por sua perda era agravada pelas circunstâncias que a envolviam. Todos que conheciam Alice ficaram em choque. Ela era uma figura querida aos olhos da família e dos amigos, conhecida por sua doçura cativante, temperamento gentil e seu envolvimento na comunidade. Ela tinha apenas 20 anos e dedicava seu tempo a ensinar na escola dominical e a ajudar na loja de roupas da família. As pessoas diziam que ela representava uma imagem de inocência que encantava todos ao seu redor. A mãe de Alice contou à polícia que, no dia fatídico, sua filha tinha ido para Nova York. Ela estava usando um vestido branco, adornado com pregas intrincadas e delicados babados. Ao redor da cintura havia uma faixa azul marcante, e todo o seu traje combinava com seu charme juvenil e ingenuidade. No entanto, essa visão pitoresca de inocência logo se entrelaçaria com o mistério que capturaria a atenção de todos que leram sobre ele. No entanto, a pessoa que sofreu as consequências mais profundas foi Walter F. Conklin, filho de um importante vereador de Paterson. Ele era escriturário em uma fábrica de seda e conhecido por visitar a casa da senhorita Bowlesby várias vezes. Após o terrível falecimento da senhorita Bowlesby, ele se tornou um portador involuntário de fofocas locais, sendo constantemente abordado com perguntas sobre esse assunto delicado. Cada pergunta minava sua determinação até que, pouco antes do almoço, enquanto trabalhava na fábrica Dale, ele entrou calmamente na câmara onde a seda era armazenada e, em um momento de desespero, apontou uma arma para a própria cabeça e disparou um tiro fatal. Sua carta de despedida revelou todo o tormento que sentia por causa da situação e sua relutância em envergonhar o nome de sua família. Ela dizia: há muito tempo tenho uma ideia mórbida sobre a inutilidade da vida. E agora ser obrigado a testemunhar neste caso e causar constrangimento à minha família é mais do que a vida vale.
Adeus, querido pai, mãe, irmão e irmã. À medida que as evidências continuavam a se acumular contra ele, a imprensa havia dado ao doutor um apelido sinistro: o demônio da Segunda Avenida. A investigação foi meticulosa, cada passo acompanhando a jornada sinistra do baú, desde a casa do doutor até a estação de trem. O baú em si guardava um segredo terrível que causava arrepios em quem lia sobre o caso. E, é claro, o doutor não era um homem comum. Ele era conhecido nas sombras como um abortista, e agora parecia que seu ofício clandestino havia levado a uma morte trágica. A vítima, uma jovem cuja vida foi interrompida devido a uma interrupção mal feita, tinha um nome que agora estava gravado nos anais da infâmia. Sua identidade havia sido estabelecida de forma conclusiva, não deixando espaço para dúvidas. Mas foi um pequeno indício, aparentemente inofensiva, que parecia selar o destino do Dr. Rosenzweig. Um lenço delicado com o nome A. Bowlesby, encontrado entre seus pertences. Apesar disso, o doutor ainda proclamava sua inocência. No tribunal tumultuado, o palco estava pronto para uma batalha de inteligência e habilidade jurídica. Dr. Jacob Rosenzweig, conhecido por sua profissão controversa, estava acusado de um crime hediondo, mas ele não estava sozinho em sua luta pela liberdade. Ele tinha um aliado formidável na figura do advogado, o Sr. William Howe, um nome sinônimo do infame escritório de advocacia Howe & Hummel, famoso por defender com sucesso os criminosos mais notórios de Nova York. William Howe era um mestre em estratégia jurídica e teatralidade no tribunal. E agora ele iniciou uma campanha implacável para desmontar a cadeia de evidências circunstanciais que havia cercado seu cliente. A cada movimento ele buscava lançar dúvidas sobre o caso da promotoria. Ele argumentou com eloquência e convicção que não existia nenhuma prova definitiva de que Alice Bowlesby tivesse visitado a residência do réu. Para confundir ainda mais as coisas, ele apresentou uma Anne Bowlesby do Brooklyn, que reivindicou o lenço incriminador. Ela disse ao tribunal que conhecia o doutor há muitos anos e que, sem querer, deixou o lenço lá durante uma de suas visitas. O advogado continuou a semear dúvidas na mente dos jurados e destacou um fato preocupante. A mãe de Alice não havia identificado pessoalmente a falecida como sendo sua filha. Na verdade, nenhum de seus parentes havia fornecido à polícia uma identificação formal. Em vez disso, eles confiaram no depoimento do médico da família e do dentista da família, o que lançou uma leve sombra de dúvida sobre a identidade da vítima. O Sr. Howe propôs habilidosamente uma teoria alternativa. Será que Walter Conklin, que se suicidou após a tragédia, foi quem cometeu o assassinato e enviou o baú para Nova York? A sala do tribunal estava repleta de tensão enquanto o advogado de defesa pintava um retrato vívido de incerteza. No entanto, apesar dos esforços incansáveis do Sr. Howe para turvar as águas da justiça, o júri permaneceu firme e inabalável. Eles analisaram os argumentos, avaliaram as provas e, no final, o veredito foi unânime e inequívoco. O réu Jacob Rosenzweig foi considerado culpado de homicídio em segundo grau. Naquele momento, a sala do tribunal pareceu expirar, como se soltasse um fôlego que estava preso há tempo demais. E a justiça, embora duramente contestada, havia sido feita. O juiz não poupou palavras, aplicando a punição mais severa possível, uma sentença de 7 anos de trabalhos forçados a ser cumprida na prisão de Sing Sing. A trágica morte de Alice Bowlesby provocou indignação e condenação em todo o estado de Nova York. Isso gerou protestos contra essa prática ilegal desenfreada. E instituições médicas de todos os Estados Unidos se uniram em apoio, resultando em uma nova legislação de licenciamento médico com o objetivo de erradicar essa prática ilegal. Na linha de frente dessa campanha estava o The New York Times, que em suas colunas escreveu palavras comoventes sobre Alice Bowlesby, retratando-a como uma vítima de suas circunstâncias. Uma jovem que não vinha de grande riqueza, mas que se portava com tanto charme e graça, um dom que às vezes podia ser mais perigoso do que qualquer outro. Era um lembrete solene de como mulheres tão vulneráveis frequentemente caíam nas garras de indivíduos inescrupulosos que as cercavam. Um recurso levou a um novo julgamento, pois foi argumentado com sucesso que o juiz havia permitido o uso injusto do testemunho de uma ex-paciente. Esse segundo julgamento foi marcado para novembro de 1872. No entanto, em abril de 1872, Nova York promulgou uma lei que tornava essas práticas ilegais. Como a morte ocorreu antes dessa lei, ele não poderia ser julgado sob ela.
A nova lei também revogou a antiga, não deixando nenhuma base legal para uma acusação. Como resultado, Jakob Holzensweig foi solto da prisão com relutância, passando menos de 1 ano encarcerado. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.